Conheça-te a ti mesmo. Saiba que você é um ser espiritual e melhore bastante. Basicamente, você não é um ser material. Este corpo físico é deste mundo, mas você é um espírito eterno. É seu dever cuidar bem deste corpo material, máquina divina e maravilhosa. Tenha os prazeres físicos que Deus lhe concedeu, use, mas não abuse. Controle seus desejos, não deixe que seus desejos te controlem. Olha, do livro da Salmos da Riqueza Interior, nossa linda mensagem de hoje, iniciando aqui na nossa biblioteca Engenho do Conhecimento. Eu estou aqui para te servir, te incentivar a ser um leitor. E hoje nós vamos ainda continuar no livro do Dr. Laí Ribeiro, que ele é um livro que não tem um título, porque o título é você quem dá. E ele fala assim, ajude-se a fazendo sua parte. Também nós vamos ter quando o impossível acontece. Vamos, doutora Laí Ribeiro, primeiro. Hoje nós vamos falar sobre o tema. Gente, esse livro já nos trouxe muitas reflexões maravilhosas. E hoje nós vamos falar sobre papagaio preso. Há muitas anedotas de papagaio, mas poucas são tão significativas como esta que eu vi recentemente. Era um papagaio triste que ficava preso em uma gaiola, no meio de um quintal, enquanto os outros pássaros voavam livremente em volta dele. Uma tarde, quando todos os outros pássaros já se aninhavam nas árvores, acompanhando o crepúsculo com alegre cantoria, o bem-te-vi percebeu a tristeza do papagaio e falou para os outros: coitado do papagaio, temos de fazer alguma coisa para libertá-lo daquela gaiola. Todos começaram a dar palpite. Quando o dono do papagaio chegou para levar a gaiola do tronco da árvore para dentro de casa, os pássaros resolveram então que, na manhã seguinte, abririam a porta da gaiola logo que o dia raiou. Logo que o dia raiou, o homem chegou, pendurou a gaiola no tronco da árvore e colocou um pouco de água, ração, e foi trabalhar. Assim que se afastou, os pássaros vieram todos. Tentaram abrir a gaiola com o bico até que conseguiram. Quando a porta se abriu, a cotovia logo anunciou: a porta está aberta, papagaio. Você está livre, pode sair da gaiola. O importante é estar pronto para qualquer momento, sacrificar o que somos pelo que podemos vir a ser. Charles Dubois. Papagaio olhava para a porta, mas não se mexia. Outros pássaros pousaram junto à porta e reforçaram o convite. A porta está aberta, papagaio. Pode sair da gaiola. Você está livre. Mas o papagaio apenas continuava olhando sem se mexer, até que começou a repetir: a porta está aberta, papagaio. Pode sair da gaiola. Você está livre. A porta está aberta, papagaio. Pode sair da gaiola. Você está livre. A porta está aberta, papagaio. Pode sair da gaiola. Você está livre. Você está livre. Há muitas pessoas que se comportam como esse papagaio. Vivem se lamentando, se queixando da vida. Mas, no fundo, são pessoas apaixonadas por seus problemas. E quando surgem oportunidades de se libertar, ficam repetindo fórmulas e frases prontas sobre a liberdade, sem tomar nenhuma providência concreta. Há outras duas metáforas que ilustram bem esse problema. Uma delas é o modo de se treinar uma pulga. A gente a coloca dentro de um jarro, tampa-o, ela começa a pular para sair. Mas quando pula, bate na tampa do jarro. Ela começa a pular um pouquinho mais baixo.
Depois disso, você pode tirar a tampa, que nunca mais ela pula para fora do jarro. Outra é sobre o treinamento de elefante no circo. Quando o elefante ainda é pequeno, os treinadores o amarram com uma corda a um tronco de árvore. Ele tenta sair, não consegue, até que desiste. A partir desse momento, mesmo quando já adulto, basta amarrar o elefante com uma cordinha à perna de uma cadeira, que ele continua pensando que está amarrado a uma árvore. Nessas metáforas da pulga, do elefante, o treinador representa os nossos pais? Não só os pais, mas em grande parte, quantas coisas você poderia estar fazendo na sua vida, mas acha que não pode porque seu pai ou sua mãe falaram que não podia quando você tinha 7 anos de vida. Seus pais provavelmente falaram com a melhor das intenções, e isso poderia não ter mais nenhum valor na sua vida. Por exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe dizia: não atravesse a rua sozinho. Hoje eu sou adulto e se continuasse seguindo aquela advertência, estaria ainda precisando de alguém para me ajudar a atravessar a rua. Mas hoje isso não me interessa mais. No entanto, continuamos carregando conosco nossas ideias obsoletas sobre nós mesmos e sobre o mundo. Procure identificá-las e livre-se delas. Como posso saber se uma crença me ajuda ou prejudica? O que você tem de questionar é o seguinte: essa crença que carrego comigo, será que realmente vale a pena? Será que ainda funciona comigo? Por causa de uma crença ou de um ressentimento do passado que está bloqueando sua mente, você continua achando que não pode fazê-lo. Será que não pode mesmo? Por isso, as perguntas que eu tenho para você são estas: o que você está fazendo, mas gostaria de deixar de fazer? O que você não está fazendo, mas gostaria de começar a fazer? E aí você pode se perguntar: como posso me libertar das crenças que me acompanham? É possível recodificar todas essas crenças, em nossas mentes. Então, nós somos animais linguísticos. A linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Através da linguagem, nós colocamos tudo isso em nossa cabeça. E através da linguagem, podemos tirar tudo isso da nossa cabeça, pois o cérebro trabalha ciberneticamente. Pense e responda: quais as recodificações que você já fez em sua vida? O Monteiro Lobato nos diz: o meio de combater uma ideia é lançar ao seu encontro uma ideia melhor. Nunca no mundo uma bala matou uma ideia. Então, gente, nós temos que pensar hoje, no dia de hoje, o que você está fazendo, mas gostaria de deixar de fazer. E o que você não está fazendo, mas gostaria de começar a fazer. E amanhã nós vamos crer para ver. É o tema de amanhã aqui do nosso livro, Dr. Laí Ribeiro. Agora nós vamos para a nossa terceira dica de hoje do nosso livro, Biblioteca Engenho do Conhecimento. Aqui nós temos as recordações do livro Quando o Impossível Acontece. Gente, aqui são histórias extraordinárias que desafiam a ciência. Dr. Stanislau Grof. E hoje nós já estamos na terceira fase do livro e ele vai falando sobre recordações ancestrais ou experiências de vidas passadas. Vamos falar sobre toda
realidade intrauterina, às vezes coisas que a gente não consegue, nem a ciência às vezes consegue explicar, né? Deixando às vezes até a ciência sem explicação. Então hoje é a história de Renata e o tema é recordação ancestral ou experiência de vidas passadas. No quarto exemplo, as situações apresentadas vão mais longe da história, até o começo do século XVII. Este caso também ilustra extremamente bem os desafios conceituais associados com a verificação das informações envolvidas. A protagonista dessa história é Renata, ex-cliente minha, que buscou tratamento por causa de sua fobia ao câncer que complicava sua vida. Em sua terapia com LSD, ela reviveu diversas experiências traumáticas de sua infância e lidou repetidamente com as recordações de seu parto. No estágio avançado de sua autoexploração, a natureza de suas sessões de repente mudou drasticamente. O que aconteceu foi muito incomum e sem precedentes. Os materiais revelados em 4 de suas sessões com LSD referiam-se quase que exclusivamente a um ponto histórico específico. Diversos desses episódios ocorreriam em Praga, do século XVII, que foi um período crucial na história tcheca. Após a Batalha Desastrosa de Montanha Branca, em 1621, que marcou o começo da Guerra dos 30 Anos na Europa, o país deixou de existir com um reino independente e caiu sob a hegemonia da dinastia de Habsburgo, em um esforço para destruir os sentimentos de orgulho nacional e derrotar as forças da resistência. Os Habsburgos enviaram mercenários para capturar o nobre mais famoso do país. 27 aristocratas influentes foram aprisionados e decapitados em uma execução pública, sobre uma plataforma erguida na praça da cidade antiga em Praga. Durante suas sessões históricas, Renata teve uma variedade incomum de imagens e revelações envolvendo a arquitetura do período que reviveu, além de roupas e costumes típicos, armas e vários utensílios usados na vida cotidiana. Ela também conseguiu descrever muitas das complicadas relações existentes na época entre a família real e os súditos. Renata nunca havia estudado especificamente em este período da história tcheca, nem se interessava por ele. Tive que ir à biblioteca e fazer pesquisas históricas para confirmar a exatidão das informações que ela havia transmitido. Muitas das experiências de Renata relacionavam-se com vários períodos da vida de um jovem da nobreza, dos 27 aristocratas decapitados pelos Habsburgos, em uma sequência dramática. Ela finalmente reviveu com poderosas emoções e em detalhes consideráveis os eventos reais da execução, incluindo a angústia e a agonia final desse jovem. Em muitas ocasiões, Renata identificava completamente com esse indivíduo. Ela não conseguia imaginar como essas sequências históricas se relacionavam com sua vida atual, porque emergia em sua terapia e o que significavam. Depois de muito refletir, ela finalmente concluiu que devia ter revivido acontecimentos da vida de um dos seus ancestrais. Tudo isso aconteceu em um estágio inicial de minhas explorações psicodélicas e eu admito que não estava suficientemente pronto
em termos intelectuais para essa interpretação. Tentando algum esclarecimento, optei por dois enfoques diferentes. Por um lado, passei um tempo considerável tentando conferir as informações históricas e específicas e me sentia cada vez mais impressionado por sua exatidão. Por outro lado, tentei usar o método freudiano da associação livre, tratando a história de Renata como se fosse um sonho. Eu esperava conseguir decifrá-lo como um disfarce simbólico de algumas experiências ou problemas da infância em sua vida adulta. Entretanto, não importando quanto eu tentasse, as consequências da experiência não faziam muito sentido, sob uma perspectiva psicanalítica. Quando as experiências de Renata com LSD mudaram para as novas áreas, eu desisti, parei de pensar sobre esse incidente peculiar e me concentrei em outros desafios mais recentes e imediatos. 2 anos depois, quando eu já estava nos Estados Unidos, recebi uma longa carta de Renata com a seguinte introdução incomum. Prezado Dr. Grome, o senhor provavelmente pensará que eu estou totalmente louca quando lhe contar sobre os resultados de minhas buscas privadas recentes. No texto que se seguiu, Renata descrevia como encontrou seu pai, que não havia visto desde o divórcio do casal, quando ela estava com 3 anos de idade. Depois de uma curta conversa com seu pai, convidou-a para jantar com ele, sua segunda esposa e seus filhos. Depois do jantar, ele disse que gostaria de contar algo que talvez ela considerasse bem interessante. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas impuseram uma ordem para que todas as famílias residentes nos territórios ocupados apresentassem às autoridades alemãs sua genealogia, demonstrando a ausência de qualquer pessoa de origem judia nas últimas 5 gerações. Essa era uma questão muito séria, porque o fracasso em comprovar a pureza da linhagem da família tinha consequências catastróficas para seus membros. Enquanto conduzia suas pesquisas obrigatórias sobre sua genealogia, o pai de Renata apaixonou-se por esse procedimento. Depois de completar sua árvore genealógica para 5 gerações e entregá-la às autoridades, ele continuou pesquisando por interesse particular. Ele conseguiu traçar a história de sua família em mais de 3 séculos, graças aos arquivos meticulosos das paróquias europeias, que preservavam registros de nascimento de todas as pessoas nascidas em seu distrito durante incontáveis gerações. Agora, ele conseguia mostrar a Renata o fruto de muitos anos de investigações, uma árvore genealógica cuidadosamente desenhada e muito complexa, indicando que descendiam de um dos nobres executados após a Batalha de Montanha Branca na praça da cidade antiga, em Praga. Renata sentiu-se perplexa por essa informação inesperada das informações que havia obtido em suas sessões com LSD. Tendo descrito esse episódio extraordinário, ela expressou sua firme crença de que recordações com alta carga emocional podiam ser estampadas no código genético e transmitidas durante séculos às gerações futuras. A carta de Renata terminava com um triunfante. Eu não disse? Ela achava que essa informação nova, inesperada, oferecida por seu pai, o que havia suspeitado durante o tempo todo, com base na natureza convincente de suas experiências, que ela havia encontrado uma autêntica recordação de um ancestral. Como eu já mencionei, na época eu relutei em aceitar tal conclusão.
Após o meu espanto inicial por essa coincidência tão rara, descobri uma inconsistência lógica bastante grave no relato de Renata. Uma das experiências que ela havia concluído todas as emoções associadas com ela no século XVII, concluindo todas as emoções associadas com ela. No século XVII, muito antes dos avanços revolucionários da medicina moderna, uma pessoa morta não poderia procriar. A morte teria destruído todos os canais materiais através dos quais quaisquer informações sobre a vida do falecido poderiam ser transmitidas para a posteridade. Como resultado dessa percepção, a situação tornou-se ainda mais complicada do que antes. A trama tornou-se mais densa, por assim dizer. Por outro lado, a experiência de Renata recebeu uma validação independente poderosa com as pesquisas genealógicas realizadas por seu pai. Por outro lado, não havia substratos material para explicar o armazenamento, transmissão e recuperação das informações envolvidas. Entretanto, antes de descartarmos as informações contidas na história de Renata como evidências em apoio à autenticidade de recordações de ancestrais, precisamos levar diversos fatos em consideração. Nenhum de meus outros pacientes tchecos, que passaram por um total de mais de 2.000 sessões, jamais mencionou esse período histórico. No caso de Renata, 4 sessões consecutivas com LSD continham quase que exclusivamente sequências históricas desse período. Além disso, a possibilidade de que a convergência das buscas íntimas de Renata e as pesquisas genealógicas de seu pai fosse uma coincidência sem importância é tão astronômica que dificilmente podemos ver tal alternativa com seriedade. O que nos resta é uma observação extraordinária para a qual o paradigma material. O que nos resta é uma observação extraordinária para a qual o paradigma materialista atual não tem explicação. Este é um exemplo das observações advindas das pesquisas modernas da consciência que recentemente receberam o nome de fenômenos anômalos. Então, gente, amanhã nós vamos para a 4ª parte. Já vivemos antes? É o questionamento da 4ª parte. Reencarnação ou registro do éter? Então, aqui a gente conclui nossa leitura de hoje com os nossos livros Super Dicas, sempre dicas para que você possa crescer no mundo da leitura. E também hoje nós temos as datas comemorativas. Vamos ver aqui as datas comemorativas. Hoje não temos muitas, temos uma única data comemorativa. Sempre acontece no dia 11, todo ano sempre no dia 11. E lembrando que ontem foi domingo, dia 10, né? Ontem foi dia do engenheiro de Minas. Sempre acontece dia 10, gente, o engenheiro de Minas. Essa data é para homenagear os profissionais que se dedicam à pesquisa, exploração e aproveitamento dos recursos minerais. Entre algumas das funções do engenheiro de Minas está a localização e análise das minas, além das pesquisas sobre qualidade de minérios disponível naquele local. Todas as atividades exercidas pelo engenheiro de Minas devem prezar
preservação do meio ambiente, evitando as agressões ambientais de qualquer natureza. A primeira faculdade de engenharia de Minas no Brasil foi a Escola Minas de Ouro Preto, em 1875. Hoje ela pertence à Universidade Federal de Ouro Preto. Somente 29 universidades em todo o Brasil têm elas, a USP e a UFPE. A Universidade Federal de Pernambuco oferece este curso. A origem do Dia do Engenheiro. A escolha dessa data para celebrar o Dia do Engenheiro de Minas é uma homenagem ao dia do nascimento de Pedro Demóstenes Rasch, em 10 de julho de 1879, engenheiro de Minas, conhecido por seu idealizador e o primeiro presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, COFEA. Pedro Rasch escreveu vários livros sobre exploração racional dos minérios no país, da importância de uma indústria siderúrgica e sobre a economia brasileira em geral. Além disso, foi empresário e deputado durante a década de 30. Então, gente, hoje é um dia muito importante, né? O Dia do Engenheiro de Minas. Também, além do Engenheiro de Minas, ontem foi Dia Mundial da Lei, foi o Dia da Saúde Ocular, né? Cuidar dos olhos. E Dia da Pizza também. Ontem foi o Dia da Pizza, é comemorado sempre no dia 10 de julho, gente. Essa data é homenagem uma das invenções culinárias mais apreciadas por diversas pessoas ao redor do mundo, em especial os brasileiros, a pizza. A pizza é um prato típico de gastronomia italiana e famosa no mundo inteiro, que consiste em um disco de massa regado com molho de tomate e coberto com ingredientes variados, como queijo, carnes e ervas. No Brasil, existem muitas combinações, até mesmo de pizza doce. As pessoas, obviamente, comemoram o dia da pizza comendo muitas fatias de pizza. Muitos historiadores, no entanto, acreditam que a origem da pizza não esteja na Itália, mas sim entre os antigos egípcios, hebreus e até chineses. Estudos indicam que há mais de 6.000 anos, hebreus e egípcios já produziam pães que tinham como base a receita da pizza contemporânea. São Paulo, devido à forte migração italiana, é conhecida como a capital nacional da pizza. Neste dia, as pizzarias costumam fazer festivais com promoções ou descontos para os clientes. Já em Nápoles, na Itália, está situada a primeira pizzaria do mundo, a Antica Pizzeria Portalba. Detém o registro mais antigo, que é de 1738. O Dia da Pizza é comemorado em 10 de julho, quando a data foi instituída pelo então secretário de Turismo, Caio Luiz de Carvalho, em 1985. Foi feito um concurso estadual em São Paulo, que elegeria as 10 melhores receitas de mussarela e marguerita. Empolgado com o sucesso do evento, o secretário determinou a data de seu encerramento, 10 de julho, como a data de comemoração. E uma frase para hoje, o dia de hoje, segunda-feira é puxado. Se Deus inventou algo melhor que pizza, deve estar comendo escondido até hoje. Se existe algo melhor que uma pizza, várias pizzas. Mussarela, calabresa, catupiry, cebola, borda recheada. Sim, essa é uma combinação perfeita de sabores. Então, quem aproveitou ontem o dia da pizza, coloca aí eu. Então, gente, ontem também, e hoje é o Dia Mundial da População, né? Hoje é dia 11, Dia Mundial da População. Com isso, já encerro esse vídeo, já ficou um pouco longo, um beijo, até amanhã.
E espero que você tenha aproveitado essa dica. Vai, acorda, vai lá. O que você está fazendo que não gostaria de fazer, parar de fazer. E o que você não está fazendo que gostaria de começar a fazer. Pensa nisso, já faz uma listinha, já muda a sua vida. Um beijo, tchau!